Assim, vocês perceberam, né, que eu abri aquela abazinha lá dos memes, né? Já comecei a receber alguns. No caso, recebi vários já. No caso, só até agora, excelentes, viu? Eu vi os teus, Laura. Eu não vi todos. Eu vi, pelo menos, os primeiros que tu colocou. Tipo assim, foi aquele meme estilo leia em inglês. Achei muito engraçado. Principalmente aquele do BTS. Eu já tinha visto alguns parecidos, mas tipo, ficou muito engraçado aquele. Não, pelo menos na hora que eu li, eu dei risada. Recebi o do Ítalo. Ítalo, é aquele meme que eu disse que ia te mandar. Cara, eu não encontrei. Não encontrei ainda. Mas eu vou te mandar, naquele modelo que tu me mandou. Que tem a mesma ideia. Só que era com o professor de. Só que não sei se eu mando, porque era uma piada com matemática. Aí. Aí não sei como é que fica. Mas tu adapta, tu muda, tá bom? Tu dá uma. Tu muda a cara. Chegou. Chegou atrasado. Pessoal, a gente vai fazer o que hoje, tá? A gente começou a aula passada a estudar sobre o modo subjuntivo no inglês, tá? Eu vou só revisar alguns conceitos, tá bom? Que a gente aprendeu, porque esse assunto vai ser a nossa prova parcial, tá certo? Por isso que é bom a gente. Eu vou tentar hoje resolver algumas atividades com vocês, porque basicamente esse vai ser o conteúdo. Certo? No caso, só para vocês já ficarem sabendo, a gente vai lá para nossa página, que a gente estava ontem, que era 57 e 58, tá? Eu vou só revisar alguns conceitos que a gente viu lá passada e a gente vai tentar exercitar respondendo algumas questões, certo? Enquanto é chamado, vocês já podem ir colocando, certo? O João, aqueles daquela página que tu me falou, ou os teus? Aquele que eu vi acidentalmente. Se foi aqueles que eu vi acidentalmente, sim. Bem, é shitpost, não tem muito o que dizer, sabe? Alguns são engraçados, mas alguns são meio pesados, assim. É aquela coisa, né? Mas pronto, você não fazendo naquele estilo, tá ótimo, cara, porque eu acho que aquilo ali vai ser censurado. Pessoal, vou aparecer na tela, tá? Só pra gente relembrar alguns conceitos que a gente estudou aula passada, certo? Sim, eu lembro, cara. Eu tomei um susto, João, quando eu vi aquele, cara. É que o volume do meme aumentou de uma vez, eu tomei um susto. Pronto, só pra gente relembrar, tá? É a forma base do que a gente estava estudando. É super simples. A subjuntiva em inglês é aquela frase em que você tem a seguinte estrutura. Você tem esse that, que significa que, né? Eu posso até colocar aqui, só para relembrar. That é igual a que. Você tem o pronome e o verbo na sua forma base. Em português é aquilo que a gente já estudaram, né? Que você cante, que você seja, que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos. Essa mesma ideia, tá? É o que mais o pronome, mais o verbo na sua forma base. Em inglês, a vantagem que a gente viu é que a gente não precisa conjugar o verbo. Por exemplo, quando eu digo uma frase, eu recomendo que você durma cedo. Eu poderia simplesmente escrever assim, ó, eu recomendo, recommend, esse that, né, que é o que, that, you sleep early. Tipo, super simples a estrutura, né? Literalmente eu recomendo que você durma cedo, né? Esse durma que a gente conjuga no português, no caso em inglês a gente não precisa, certo? Ele vai ficar na sua forma original. E detalhe, esse that que eu falei, ele é opcional, tá? Você poderia escrever essa frase assim, se você quisesse, ó. I recommend you sleep early. Eu recomendo que você durma cedo. No caso, esse que, ele só vai entrar em português, porque na nossa gramática a gente precisa desse que para a gente construir essa frase. Em inglês, esse que ela é sempre opcional, tá bom? Por isso que eu coloquei ele entre aspas. Eu até diria que é mais comum um nativo omitir esse que do que colocar ele. Então a gente estuda com porque fica mais fácil de lembrar do português, mas na prática é mais fácil ver sem. Tá? E detalhe, quando a gente fala, né, que o verbo ele fica na forma base, eu mencionei também que não importa em que pessoa esteja, não importa qual seja o pronome que você esteja utilizando. Porque aqui eu estou falando do pronome you. Né? Se eu quisesse, por exemplo, usar outro pronome, como por exemplo, se eu quisesse colocar she, que é ela, né? Seria a mesma ideia. I recommend that she. Aí o detalhe, como a gente não deve conjugar verbo, a gente nunca vai escrever assim, ó. Sleeps.
a gente sempre aprende que a gente precisa conjugar na terceira pessoa, colocar um S, não no subjuntivo, tá? Essa estrutura de frase você não deve conjugar nenhum verbo. Então, o sleep ele vai ficar do jeito que ele é mesmo, tá? I recommend that she sleep early. E a gente traduz como, eu recomendo que ela durma cedo. Então, essa questão de não conjugar, ela acontece até mesmo se você estiver utilizando o verbo to be. Por exemplo, eu quero que eu seja um bom aluno. Vou colocar até em português, né? Eu quero que você seja um bom aluno, tá? Em inglês, como é que ficaria? I want. A gente tem esse that, né? Eu quero que você seja. E qual é o verbo ser no inglês? A gente sabe que o verbo... Quer colocar aqui, é o verbo to be. O verbo ser pode também ser o verbo estar, né? No caso, quando a gente vai colocar ele na frase, a gente, de novo, não vai conjugar. Então, fica literalmente, I want that you be a good student. Essa é a única coisa que a gente vai ter que se acostumar, porque a gente está muito habituado a conjugar, né? Quando está no you, a gente fala are. I want that you are. A gente tem essa mania, só que, como se trata de subjuntivo, a gente não conjuga, certo? Sim, João, é para ficar mais prático, cara. Enquanto mais eles reduzem, eu acho que é para deixar a comunicação mais prática. E o exemplo disso é justamente essa perda de conjugação. Inclusive eu diria, em termos mais gerais, que essa é meio que uma tendência das línguas, da evolução das línguas. Porque assim, as conjugações é uma coisa meio antiga. Não sei se vocês perceberam. Quanto mais moderna a língua vai ficando, mais conjugação ela vai perdendo. Um exemplo é quando a gente fala assim, nós vai. Tipo, esse nós vai tá errado ainda conforme a gramática, mas a tendência é cada vez mais, tá sendo cada vez mais comum. A tendência é que a gente pare de conjugar os verbos. E essa mesma tendência aconteceu no inglês, cara. É por isso que em inglês você fala I go, you go, e você repete, você conjuga muito pouco, porque eles meio que já passaram para essa fase, entendeu? Tipo, a gente ainda tá aos pouquinhos perdendo as conjugações. É por isso que eu digo que o inglês, por mais que não pareça, mas ele é um exemplo de uma língua muito evoluída. Boa parte dos processos assim, de transformação linguística, o inglês já passou por quase todos eles. Até pelo tempo, né, que o inglês existe, pelas influências, e eu diria que a perda das conjugações é um sinal de evolução. É porque a gente ainda não está pronto para isso, sabe? O português ainda conjuga muito. Mas se você parar para pensar, a conjugação ela é redundante, cara. Às vezes nem precisa. Quando eu falo assim, nós vai e nós vamos, dá a mesma ideia. Mas quando eu falo nós vamos, é tipo redundante. Se eu já tenho nós, que significa plural, para que eu preciso colocar vamos, que também é plural? Entendeu? A gente é redundante nas informações. Coisa que, por exemplo, o inglês, alemão e outras línguas já não são tanto. Elas perdem essas redundâncias. Então, assim, isso aqui é só para a gente relembrar, tá bom? Que a gente nunca deve conjugar o verbo, por mais que ele seja o verbo to be. E não importa se está na terceira pessoa, primeira, segunda, não importa, tá bom? O que a gente pode fazer, se a gente for conjugar algum verbo, é esses verbos aqui do começo da frase, tá? Porque o subjuntivo mesmo, ele tá aqui, ó. Que você seja, que você esteja, ele tá dessa palavrinha aqui, ó, para frente. Então, eu vou sublinhar, daqui para frente, do that para frente. Então, que aqui atrás você pode variar, você pode até mudar o pronome. Você poderia colocar assim, she wants that you be a good student. Ela quer que você seja um bom estudante. Certo? Era só isso, só para a gente relembrar. E aqui no livro da gente, ele listou aqui para a gente uma tabelinha, tá? Uma tabelinha com várias possibilidades de contexto, tá? A tabelinha da página 57. Essas palavras que você está vendo na tabela, aqui simplesmente para dizer que quando esses verbos aqui aparecem, eles geralmente invocam o subjuntivo. Por exemplo, aqui o primeiro verbo que a gente vê é o advise, tá? Que significa aconselhar. Toda vez que a gente vai construir uma frase com o verbo aconselhar, a gente vai ter que usar o subjuntivo. Por exemplo, até em português, se eu disser assim, ó, eu aconselho que ela estude mais, tá? No caso, ficaria em português, né? Eu aconselho que ela estude mais. É como se esses verbos que estão sendo listados, só por si só, quando eles estão na frase, ele pede que o subjuntivo aconteça. Em inglês vai ser a mesma coisa, né? A gente usa I, advise, né? Que é eu aconselho. A gente poderia pegar ela, qualquer pronome, tá? Advise. Desculpa, esqueci do V aqui em cima. Eu aconselho que ela, that she study more. Tá? Eu
aconselho que ela estude mais. E, de novo, detalhe, tem que a gente tem a terceira pessoa, né, que é o she, mas o study, ele continua na forma base, né, jamais isso aqui. Em tese, para ajudar vocês, eu queria só traduzir, passar as traduções para vocês dessas palavrinhas dessa coluna, para vocês saberem, para quando vocês verem, vocês entenderem o que esses verbos significam. Mas até aqui, deu para vocês relembrarem essa ideia do subjuntivo? Tranquilo para vocês? Sim. E sempre lembrando que você pode omitir esse that aqui quando você quiser. Você poderia dizer I advise she study more. Você pode deixar ele subentendido, de qualquer jeito. Mas vamos lá, tá? Eu vou falando essas expressões que estão aparecendo no livro de vocês. Eu vou dando as traduções e vocês vão anotando, tá certo? O primeiro verbo da tabelinha é o advise, tá? Que eu já traduzi, mas eu coloco aqui de novo. Que é o verbo, no caso, aconselhar. Então, você vai anotando aí. A gente tem o segundo verbo, que é ask, que pode ser o verbo perguntar ou o verbo pedir. No caso, a gente vai traduzir como pedir, tá certo? Embaixo, a gente tem command, que no caso, a gente vai traduzir como comandar. Comandar. Abaixo dele, a gente tem desire, que no caso vai ser o verbo... Não, desculpa, é demand. Pulei um, sem querer. Demand vai ser o verbo exigir. Abaixo de exigir, a gente tem desire, tá? Que é o verbo desejar. A gente tem insist, que é o verbo insistir. Essa segunda tabela eu não vou traduzir agora, tá bom? A gente deixa para depois. Insistir, a gente continua do outro lado, tá? Inclusive, talvez nem precise você copiar, porque eu posso salvar esse arquivo e mandar para vocês, com as traduções. Mas você que sabe, se você quiser ir copiando para ir ajudando, para ir acelerando. Por exemplo, a gente tem o verbo propose. Propose, que é o verbo propor. A gente tem... Falta quanto? Faltam uns 3, né? Recommend, que é o verbo recomendar, que inclusive é esse verbo que eu estava utilizando com 2 M's, né? O verbo recomendar. A gente tem o próximo, que é request. Request é um pouquinho complicado. Eu vou traduzir aqui como solicitar, tá bom? Mas ele tem outras traduções. Solicitar. Algumas traduções bem nada a ver, para falar a verdade, mas eu vou deixar aqui como solicitar. A gente tem o verbo suggest, que é o verbo sugerir. E o último que sobrou aí pra gente vai ser use, que pode ser o verbo exortar. É um verbo bem antigo, a gente praticamente nem usa. Enfim, a ideia é a seguinte: toda vez que a gente construir uma frase com esses verbos, a gente vai ter que usar o subjuntivo. Por exemplo, né, eu aconselho que, eu peço que, eu comando que, ou ele comanda que, eu exijo que. Enfim, se aparecer esses verbos, a gente vai precisar usar o subjuntivo, certo? Aqui ao lado é basicamente a mesma ideia, tá? Essa tabelazinha que tem ao lado são tipo expressões, tá? Inclusive, até para você traduzir depois. Do lado do começo, a gente tem a expressão it's best, que é tipo, é melhor, no sentido de é melhor que, é crucial que, é desejável que. São várias expressões que a gente usa o que a gente precisa usar o subjuntivo depois, né? Tipo, é desejável que você estude, ou então é essencial que você estude, tá? São expressões. Então, só para a gente exercitar, eu queria que a gente fosse fazendo junto, no caso, a questão 1, que tem na página 58. Caso eu vou fazendo a primeira aí com vocês. A ideia é a seguinte: ele quer que a gente use esses verbos que, digamos, que invocam o subjuntivo para construir frases, tá? Ela dá até um exemplo pra gente. O livro tem o seguinte exemplo: Donna request Frank come to the party. Basicamente, a gente pode traduzir assim, ó. Donna, que é o nome da mulher, né? Ela solicita, ou melhor, solicitou, desculpa, que está no passado, solicitou que Frank, né, viesse para a festa. De novo, aqui a gente está trabalhando com aquela omissão do that, né? Porque na frase, no exemplo, ele não colocou that, mas é porque tanto faz, tá? Donna solicitou que Frank viesse. E detalhe, esse viesse tá bem aqui, ó. E de novo, ele não tem conjugação, tá? Então não importa, por mais seja que venha, que viesse, qualquer conjugação no subjuntivo do português, você nunca vai conjugar em inglês. Vai ser sempre a forma base, certo? Então, qual é a ideia? A gente vai fazer a mesma coisa com os verbos que estão pedindo. A letra A, por exemplo, está pedindo que a gente faça uma frase com o verbo advise, que no caso vai ser o verbo aconselhar. Eu poderia começar com um exemplo, tá? Por exemplo, ela aconselha
Então, a gente vai seguindo os mesmos passos. She advises, ela aconselha, o que é opcional, vou colocar aqui entre... Aí você continua o resto da frase. Vamos pensar. Ela aconselha que... Pense aí em uma frase. Para continuar. Ela aconselha que... O que a gente pode colocar aí? Pode colocar ideias em português mesmo, tanto faz. Uma ideia de frase. Pronto, Laura, perfeito. Ela aconselha que você... Então, ela te advise that you... E vamos lá, o verbo ficar. Não, o verbo ficar é o verbo stay, tá bom? É o verbo ficar, vamos usar esse verbo. Ela aconselha que você stay at home. Ela aconselha que você fique em casa. Super simples, né? Basicamente, a gente nem precisa se preocupar com conjugação. É só não conjugar. Então, ela aconselha que você fique em casa. Vamos fazendo a B, vamos fazendo juntos, certo? Pra gente pegando assim, amanhã. A B tem um verbo pedir, tá bom? Então, vamos pensar em uma frase. Eu nem vou começar vou nem colocar o começo. Como é que a gente poderia construir uma frase no subjuntivo com o verbo pedir? Pode ser em português mesmo, se você não quiser escrever em inglês. Pronto, você está usando aí, Laura, o verbo querer. A ideia é a seguinte. Pronto, pode ser, pode ser. Mas assim, é que a gente vai começar a frase com o verbo pedir, tá bom? Então é como se fosse assim, ó. Ela pede que, ou ele pede que, ou eu peço que, entendeu? A gente vai começar com o verbo pedir. Vou colocar aqui. Vou começar, tá bom? Aí depois a gente completa. Nós... Vou colocar um pronome mais fácil. Eu peço que... De novo, que é opcional. Eu peço que... E aí, como é que vocês sugeririam para continuar essa frase? Eu peço que... Eu peço... Vou colocar um aqui. Eu peço que você faça... Ou melhor dizendo, vou mudar o pronome, vamos colocar assim. Eu peço que ela faça o dever de casa. Pronto. Eu peço que ela faça, né, que do é o verbo fazer, e detalhe, tá em terceira pessoa, mas a gente não conjuga, tá? Eu peço que ela faça o dever de casa dela. Her homework. Eu peço que ela faça o dever de casa dela. Simples assim, tá? E uma opção que a gente tem aqui é se você quiser colocar no passado, que é sempre uma opção. Que no caso não vai fazer nenhuma diferença. Por exemplo, esse verbo ask, que vamos pegar aqui, vamos colocar no passado, né? Em vez de dizer eu peço que ela faça o dever de casa, vamos supor que eu quero fazer a seguinte frase. Eu pedi que ela fizesse o dever de casa. O que é que vai para o passado? Só o primeiro verbo. Eu pedi, I asked, né? Eu pedi que ela fizesse. E aqui a gente não precisa mudar nada. Esse do aqui virou fizesse. Então, para vocês verem, né? Ele vai oscilar, vai mudar a tradução conforme o tempo da frase. E o tempo, quem vai determinar, vai ser sempre esse primeiro verbo. O de cima, se a gente quisesse, a gente também poderia colocar no passado, porque a frase está assim, ó. Ela aconselha que você fique em casa. Eu poderia assim, ó, ela aconselhou, colocando o ED, né, que indica passado, que você ficasse em casa. De novo, eu não precisei mexer no verbo. Entendeu? É como se o subjuntivo for... Tem uma coisa que eu comentei na aula passada. É como se o subjuntivo ele está muito mais no contexto do que na conjugação. Diferente do português. A gente conjuga... Como a gente conjuga tudo, a gente nota o subjuntivo pela conjugação do verbo. Em inglês, não. Como não se conjuga, a gente deduz que tem subjuntivo pelo contexto. Por começar com essas palavras, com esses verbos que, digamos, evocam o subjuntivo. Certo? Vamos fazer os demais, tá? Vamos fazer aqui. A letra C, no caso, eu queria que vocês também fossem fazendo, ou então fossem, se fossem me perguntando, mas que vocês tivessem as próprias ideias. Que no caso aqui, ele está pedindo frases gerais, tá? A gente pode ser qualquer frase, tipo assim, ele nem está restringindo, contanto que você use essas expressões. A letra C diz assim, ó, command, que é o verbo comandar. Que frase a gente poderia fazer com o verbo comandar
no subjuntivo. Vamos lá, posso ir fazendo com vocês. Vocês podem, se vocês não souberam a palavra, vocês podem me perguntar aí no chat. Se você quiser usar o tradutor, tipo, tudo bem, tá? Embora eu prefira que você tente fazer por si só. Mas se você quiser fazer com o tradutor, também tem nenhum problema. Que foi, João? O que aconteceu? Muda o idioma. Ou então tu coloca naqueles dois idiomas. Que eu acho que tem, acho que dá pra fazer isso. Ah, sim, ele muda sozinho. Pronto, é por isso. Não é o idioma não, cara, tu colocou o teu teclado errado. Ou então tu tá usando aquele teclado automático. Mas vamos lá, pessoal. Que frase vocês conseguiram pensar com o comando? Eu comando que, tu comandas que. Foi o que vocês pensaram? Esse verbo comandar você também pode traduzir como ordenar, tá bom? Então a gente pode traduzir também dessa forma. Ei, nada. Eu ordeno que você limpe a casa. Bem frase de mãe, né? Pronto. Esse ordena a gente pode usar o verbo comando, né? Eu ordeno que, vamos colocar entre parênteses de novo, eu comendo que você limpe. That you clean, né, que é o verbo limpar. Eu comando, quer dizer, eu ordeno que você limpe a casa. The house. Aí, se você quiser colocar no passado, tranquilo, você pode colocar I commanded, eu ordenei que você limpasse a casa. Vamos colocar na terceira pessoa, porque como é mãe, ela ordenou que eu limpasse. Vamos mudar aqui. Ela ordenou que eu limpasse a casa. Pronto. Vocês assim, o que vocês estão achando? É fácil para vocês? E basicamente é só isso, certo? A estrutura da frase é basicamente só essa. O que, mais o pronome, mais o verbo na forma básica. Esbro, que é isso, mano. Vamos fazer a D. Ah, sim, easy. Ah, tá. A gente tem a letra D, demand, que no caso vai ser o nosso verbo exigir, tá bom? Letra D, a gente tem o verbo exigir. Então, a frase que a gente vai fazer é exigir que alguma coisa. Vamos lá, vamos pensando aí. Se vocês quiserem já fazer em inglês, tentar já fazer em inglês, pelo menos o começo, você pode escolher qualquer pronome, cara. Eu vou até, de novo, vou começar essa frase, tá? Como é o verbo exigir, vou colocar assim. Nós exigimos, we demand, exigimos que... E aí, essa segunda parte. Tente fazer em inglês, cara. Vai tentando aí. Se você consegue lembrar de algum verbo assim, em inglês que você pode encaixar. Porque o resto da estrutura você pode observar que é simples. Depois do que, a gente só precisa colocar o pronome. E o pronome você pode escolher qualquer um. O pronome, tudo. O que você vai ter que pensar basicamente é basicamente só no contexto, no complemento. Pronto, já é uma frase no subjuntivo, Itro. We demand, nós exigimos que você venha aqui. Perfeito. Não tem nenhum problema nessa frase. Que você venha aqui. We demand that you come here. Ou se você quiser colocar no passado, a gente pode colocar. We demanded, nós exigimos que você viesse aqui. Tanto faz. Depois eu vou ensinar para vocês, porque existe uma outra forma de escrever o subjuntivo. Essa daqui é a gramaticalmente correta, que é a mais fácil, mas tem uma outra que é um pouquinho diferente, que, cara, eu acho que é até mais comum. Eu lembro que eu vi isso aqui numa música pela primeira vez. Depois eu explico para vocês como é que funciona. Não, eu não sei porque eu não jogo, cara. Não sei. Mas vamos lá. A letra E diz o seguinte. To desire, que no caso vai ser o verbo desejar. Vamos colocar aqui. Vou pensar. Vamos usar o que a gente não usou ainda, né? Ele
deseja. Ele deseja que quem faça o quê? Eu não conheço, cara. Olha que eu já joguei um pouquinho de Resident Evil, mas faz muito tempo. Aí, ele deseja que a gente pode, em vez de usar um pronome, se quiser, a gente pode usar um substantivo próprio. Por exemplo, vamos colocar assim. Vamos, em vez de usar pronomes, vamos usar, por exemplo, substantivos. Em vez de ele, vamos colocar assim, ó. Mark, pronto. Mark deseja que, vamos pensar em outro nome próprio. Mark deseja que Lisa vá embora. Mark desire that Lisa go out. Então, Mark deseja que a Lisa vá embora. De novo, não conjugue, não coloque o goes na terceira pessoa. Nome de gringo. Se bem que Lisa também. É o nome da menina lá dos Simpsons, da filha do Homer. Então tá aí, é uma opção. Aqui eu tô trocando. Então, para vocês verem como o sujeito, ele pode ser tanto um pronome, como pode ser também um nome próprio. Né? O importante mesmo tá aqui, daqui para cá. Pronto, vamos fazer a última, né? Só que vamos pensar o seguinte, vamos pensar em usar o verbo to be. A gente tem aí to insist, que no caso é o verbo insistir. Poderia dizer o seguinte, vamos colocar assim, the teacher, o professor insiste, insist. Vamos lá, pense em algo que eu insista. O professor insiste que para vocês, o que é que eu insisto com vocês? Pensem em alguma coisa. Pode ser, não é obrigatório, porque aqui a gente não está especificando, não está pedindo um verbo, mas se você quiser utilizar um, poderia ser assim, ó, o professor insiste que vocês sejam dedicados, pronto. Vamos colocar assim. The teacher insists that you be dedicated. Aqui eu quero fazer só uma observação, que eu também falei no slide, tá certo? Que é o seguinte, quando a gente vai colocar o passado do subjuntivo, acontece um detalhezinho com o verbo to be. Inclusive está lá no slide, tá? Então isso aqui, se você precisar, você pode conferir lá. Quando a gente vai escrever a forma no passado, o verbo to be, no caso, ele vai ter uma conjugação. No caso, é a única exceção. Então ficaria assim, ó. Se eu fosse escrever no passado, the teacher, né, o professor, em vez de insiste, vou colocar insistiu, né? The teacher insistiu que vocês fossem, tá? Agora a frase mudou um pouquinho, né? O professor insistiu que vocês fossem dedicados. Esse é o único detalhe, tá? Quando a gente tá falando do passado, quando o verbo to be a gente usa nesse passado, ele vai ficar were sempre, tá bom? Dedicated. É basicamente a única exceção, tá? The teacher insisted that you were dedicated. A gente traduz como: o professor insistiu que você fosse dedicado. E detalhe, esse fosse no inglês, ele vai ser padrão, tá bom? Para qualquer pronome que você for utilizar, vai ficar were. Inclusive, eu poderia pegar essa frase e mudando os pronomes. Por exemplo, the teacher insistiu. Vamos pegar aqui, vou pegar aqui ela, né? O pronome ela, que ela fosse dedicada, dedicated. No caso, a gente tem aqui terceira pessoa, né? Mas também não importa. Esse were no passado ele vai ser padrão. Tá? A gente tem a tentação de conjugar para was, né? She was dedicated, mas sempre lembrar, tá? Vai ser were para sempre. Uma coisa que eu tinha colocado no slide, que eu não falei, mas meio que tanto faz, porque eu posso comentar aqui também, é que com o tempo, cara, a gente sabe que a língua falada, ela não necessariamente, ela tem uma regra gramatical muito, eles seguem a gramática. E às vezes é possível até que você encontre isso aqui, ó. The teacher insisted she was dedicated. Você usando o was em vez do were para a terceira pessoa. É possível, tá? Embora não seja gramaticalmente, nesse caso, muito correto. Nesse caso vai ter que ser were mesmo.
Sim, João. Isso mesmo. Pronto, a gente já fez, tá? Aqui a gente, essa questão 2, tá? Eu vou deixar para casa, porque no caso aqui, a gente tem uma letra de uma música e você vai precisar simplesmente, só você vai encontrar, você vai circular, né, onde é que está o subjuntivo nelas, tá? A gente vai fazendo, eu vou deixar para casa, eu vou explicar como é que faz, tá certo? Pronto, outra observação que eu queria fazer. A gente tem uma frase que é a seguinte, ó. I wish I were. Vou colocar aqui um exemplo simples, tá? Isso aqui também acontece muito, tá? O correto, por exemplo, aqui, a palavra I wish, ela também, digamos, ela invoca o subjuntivo também. Geralmente, a palavra wish, ela chama, digamos assim, o subjuntivo no passado. É tipo assim, eu coloquei you sem querer, desculpa. Eu queria que eu fosse uma pessoa melhor, tá? Por mais que aqui não tenha um ED, a gente não está escrevendo wished, tá? O wish, desse jeito aqui, da forma base, ele pede o passado. Eu até posso colocar uma observação embaixo. Wish é igual past subjunctive. Sempre que a gente usar o wish, a gente vai ter que usar o passado, certo? Então, eu queria que eu fosse uma pessoa mulher. Sim. Inclusive, tem até uma música que usa essa estrutura, não sei se vocês já ouviram, que é essa aqui, ó. Wish. Só que é com you, né? Wish you were here. Alguém conhece? Inclusive, eu até poderia pedir para que você, se estivesse em casa, desse uma olhada. É uma música de uma banda chamada Pink Floyd. Alguém faz ideia? Alguém já ouviu, escuta, gosta, já ouviu falar? Não, cara. É tu que toca violão, né, Itro? Cara, tu tá perdendo. Não sabe o que tu tá perdendo. Que no caso, essa música é perfeita para quem toca violão. Porque o solo de violão no começo ele é muito bonito. Mas pronto, se você quiser pesquisar, é uma música que usa muito subjuntivo na letra da música. Inclusive, o próprio nome da música é Wish You Were Here. Literalmente, eu queria que você estivesse aqui. Certo? Sei lá, dá uma olhada, né? Pode ser que vai que tu gosta. Pronto, essa foi a observação. Alguma dúvida até aqui? Alguma? Tudo certo? Não? Pronto, tá, eu vou explicar a questão 2, tá bom? A questão 2 diz o seguinte. Essa canção aqui não é a que eu pedi, é a que o livro tá pedindo, tá? Eu não recomendo, eu não gostei dela, mas se você quiser ouvir em casa só para saber como é, diz o seguinte, ó. Essa é uma That's a very old but gold song. Essa é uma canção velha, mas clássica, que usa o modo subjuntivo na sua letra. Confira e canta ela com seus colegas e seu professor. Isso que não vai acontecer, tá? Mas qual é a ideia? Você tem aqui a letra e você vai circular, tá? Os verbos no subjuntivo que estão aparecendo. Inclusive, as orientações para você fazer isso está nas opções A e B, que inclusive está na página 59, que a letra A diz o seguinte, ó, circule todas as frases com subjuntivo na letra. Caso tem só duas, tá bom? Aí a letra B diz o seguinte, ó, na original, na canção original, que isso é um cover da original, né? A versão original, no primeiro verso, na primeira estrofe, desculpa, estava escrito If a Tinker was my destiny. No caso, estava escrito assim, ó. If a tinker was my destiny. Se funileiro fosse o meu destino. Com o was, tá? Aí diz assim, ó. Explique por que na versão gravada foi trocada para a sentença original. A sentença original, em vez do was, tem were. Tanto se você reparar lá na segunda estrofe, a frase está diferente, tá assim, ó. If a tinker were my destiny, was my trade, na verdade. Se funileiro fosse o meu comércio, você só vai explicar por que você trocou o was pelo were. Por que nesse caso é mais correto você usar was do que were? Eu expliquei isso, tá? Mas se você também não tiver entendido e quiser pedir que eu explique de novo, eu explico, tá certo? Aí, no caso, essas outras aqui, a gente poderia, já que são só de marcar, a gente poderia responder, já que também facinhas, para caso fica só a 2 mesmo. Vamos lá, vamos fazer a 3. A 3 diz o seguinte, vai me acompanhando. Escolha a resposta mais apropriada, tá? Primeira frase, ele traz assim, ó. I demand that he... alguma coisa immediately. A gente poderia traduzir assim, ó. Caso eu exijo, né, eu ordeno, eu exijo que ele se desculpe imediatamente. Qual dessas opções
a gente poderia encaixar melhor? Apologize, shall apologize, will apologize ou has apologized? E aí, o que, é que vocês acham? Eu ordeno que ele se desculpe imediatamente. E aí, alguma ideia? Pronto, aqui eu vou responder essa, tá bom? Aqui é aquela regra geral, tá? A gente não conjuga, a gente deixa o verbo na forma base sem acrescentar nada. Então vai ser literalmente apologize mesmo. Vai ficar do mesmo jeito. A gente nem viu que a gente coloca shall. Isso aqui é só opção só para confundir mesmo. Mas o certo é I demand that he apologize immediately. De novo, percebe que tá sem o S, né? Porque a gente não tá conjugando. A letra B. Pronto, a letra B tem um detalhe diferente que eu expliquei na aula passada, tá? E vou relembrar aqui para vocês. Que era, no caso, uma tendência que a gente encontra no inglês britânico. Inclusive, eu posso até explicar isso aqui para vocês usando os exemplos que a gente já construiu. Qual é a tendência deles? Vou pegar aqui as respostas da questão anterior. Por exemplo, vou pegar aqui a primeira. Ela, ela aconselhou que você ficasse em casa. A tendência, geralmente no inglês britânico, é acrescentar o modal should antes, quer dizer, depois do pronome. No caso, não faz nenhuma diferença, tá? É simplesmente uma tendência. Então, tanto faz você dizer she advised you stay at home, como tanto faz você dizer she advised you should stay at home. Então, esse should, ele basicamente está aqui só para acrescentar mesmo. Não muda nada, vai fazer nenhuma diferença. Tanto que o should está aparecendo nessas opções. Então, vamos lá. I suggested that she, alguma coisa, her lawyer before signing the contract. Ou seja, eu sugeri que ela consultasse o seu advogado antes de assinar o contrato. E qual dessas opções a gente completaria? Consults, shall consult, will consult ou should consult? Hum. E o que, é que vocês acham? O que sobrar, o que restar, a gente deixa para casa, porque eu acho que já está quase na hora. Né? Eu acostumei, Ítalo. Eu tô acostumado. E aí, cara, o que é que você colocaria? O que é que você acha que é o correto aí? A gente pode ir pro processo de eliminação, tá? A gente aprendeu o quê? Que quando a gente está usando o modo subjuntivo, a gente nunca conjuga o verbo. Então a gente já pode descartar essa primeira opção, porque esse consults com S é a conjugação da terceira pessoa. Só que como a gente está falando de subjuntivo, a gente não deve conjugar. Então você já pode descartar essa primeira opção. A segunda opção, descarta também porque nunca você vai ouvir falar do shall sendo usado no subjuntivo. Ele não é o modal para o subjuntivo. Descarta o will também. O will não é um modal que a gente usa no subjuntivo. Só tem uma opção que sobrou para a gente, né, que é o should. Eu acabei de explicar, falei também na aula passada, que é possível você acrescentar ele no modo subjuntivo. Então, em geral é isso. Se você vê uma alternativa com vários verbos modais, você sabe que o único que pode se encaixar no subjuntivo é fazer sempre should. Sempre. Tá? Então a gente daria para responder também para o processo de eliminação. Então, pessoal, eu vou deixar para casa, tá bom? O resto, cada dessa página, a 3. Deixa eu ver aqui a hora. Pronto, é isso. Até mais, tá, pessoal? Até a próxima semana, no caso, né?
Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Todo mundo colocando atividade em dia? Todo mundo escrevendo texto? Todo mundo lendo livro? Ou tá todo mundo no Instagram? Boa tarde, boa tarde. Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui, hein? Olha só, Davi, como é que você tá, rapaz? Nossa, Sara, essa tua foto, eu sou fã do rapaz aqui, que eu esqueci o nome dele agora. Como é que tu é fã e tu esquece o nome? É Gran alguma coisa. Vamos lá, página 20. Ou página 20 não, dia 20. Dia 20, número 1, Arthur. Arthur está presente? Arthur está presente. Camille também. Camille faltou? A Camille estava aqui nas aulas anteriores, ou vocês não sabem? Acho que não sabem, não. Davi Ribeiro está presente. Evelyn. Ingrid também. Johanna. Não tá, né? Johanna. Cadê o Alberto Júnior? Está presente. Patrícia também. Gisele também. Ian também. Isabelle Almeida, parece que não se encontra. Ítalo está presente. Joana está presente. João Lucas também. José Matheus também está presente. Júlia Evelyn também. Laura também está presente. Lavínia também se encontra. Letícia Ribeiro. Cadê Letícia, hein? Letícia está presente? Parece que não, né? Letícia não se encontra. Lisa Ricardo. Lisa Ricardo também não. Lívia Ferreira está presente. Maria Clara não se encontra. Maria Lúcia está presente. Natália está presente, também está presente. Sara. E eu acho que da Sara até o último, só o Thiago também está presente. A Stephanie, a Suiane, o Vitor e a Yasmin não se encontram. Bom, pessoal, agora sim, página 251, tá bem? Página 20. Página 20 vocês viram em fevereiro. Seguinte. Estou gostando de ver, tá bom? Porque tem muito mais gente devolvendo as atividades, tá vendo? É muito bom mesmo. Tem poucas pessoas que não entregam e tem até algumas contas que estão duplicadas, mas a maioria está entregando, que é uma coisa muito boa. Principalmente a maioria que frequenta, né? Porque tem alguns que não frequentam que eu nem contabilizo. Mas assim, só para explicar novamente o que vocês já devem saber, mas é sempre importante lembrar, né? Deixa eu abrir aqui o diário, aqui, só para explicar aqui uma coisa. Pronto, no diário aqui, na avaliação bimestral, nós temos 1, 2, 3 notas baixas, certo? 3 notas baixas. E, por incrível que pareça, ou não, essas notas baixas são de alunos que não entregam uma atividade sequer, pelo menos das minhas disciplinas, né? História, geografia, não tem nada de produção textual. Mas vamos aqui para as questões objetivas, né? História e geografia. Não tem atividade deles. As notas baixas, 6. 6 para todo mundo, né? Desses 3. Aí, o que é que acontece? A pessoa tirou uma nota 6, tá certo? Mas ela tem muitas atividades devolvidas, né? Eu não estou falando de todas as atividades devolvidas. Também não estou falando de todas as atividades
devolvidas com as questões corretas, tá certo? Eu estou falando da interação aluno e professor em relação às atividades, né? Você devolver as atividades, você fazer e me mostrar que fez as atividades. Como é que eu vou, por exemplo, pegar algum instrumental para valorar esse ponto para esse aluno, né? Eu não tenho nada que eu possa dar ponto para ele até o momento, né? Eu vou, a partir de então, e eu estou falando agora de 20 de agosto de 2020, em relação aos que tirem nota baixa, eu vou fazer uma outra atividade que valha ponto no Google Forms, tá certo? Ou alguma coisa que vai ser subjetivo, tá certo? Nada objetivo. Para quem estiver precisando de 1 ponto, 2 pontos, né? Talvez 3 pontos, né? Mas aí você imagina que vai ser um trabalho mais elaborado para 3 pontos, né? Mas assim, a forma mais confortável de vocês garantirem 1 ponto, né? Isso eu até respondi para um aluno que me fez uma pergunta mais ou menos parecida com o que eu estou falando para vocês ontem, né? É melhor vocês terem esse material possa valer pontos e vocês não precisarem de usar dele, né? Do que vocês precisarem de um material para valer pontos e vocês não terem. Esse material que eu estou falando são as atividades, tá? É melhor você fazer as atividades, tirar um 8, 9, um 7, e não precisar desse peso, desses pontos das atividades do livro, do que você tirar um 6,5 e não ter uma só atividade para eu poder olhar e dizer, nossa, esse aluno respondeu errado aqui alguma coisa ou outra, mas eu vou dar um ponto para ele porque ele tem atividade feita. Aí o pessoal que tirou nota baixa não devolveu uma só atividade, né? Por sinal, nenhum deles está presente aqui agora. Era quem eu queria que escutasse isso. Mas, assim, muito importante. Continue nesse ritmo, tá? De mandar todas as atividades. Caso vocês precisem, na hora de colocar o ponto nas áreas de humanas, isso vale para a produção também, eu o farei, tá bem? Eu só não posso ser injusto e dar ponto de graça. Mas, basicamente, esse tempo de ponto de graça não existe, talvez nunca existiu. Certo, pessoal? Eu não estou dando carão nem sermão, estou dando um conselho, camarada. Façam as atividades. Pode valer ponto, professor, atividade? Pode, com certeza pode. Quem disse que não? Tá certo? Inclusive, como vocês podem entregar a atividade depois do prazo também, vocês podem fazer a atividade junto com a correção e depois manda. Pronto. Você mandou a atividade, né? Já que eu disse que vocês podem mandar depois do prazo. Então não tem problema, pessoal. A gente está aqui só para facilitar, nunca para complicar, tá bem? Mas claro, né? Olha aí. Agora eu peguei